com o maior criminalista do Brasil, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, e também no programa dele na Band News, o Reinaldo Azevedo, estão gritando sem anistia para Jair Messias Bolsonaro. Essa gritaria, esse protesto, essa manifestação, esse posicionamento se dá com o Reinaldo Azevedo em suas colunas, desmontando o PL absurdo da própria anistia dos bolsonaristas. Até o Temer tá pulando fora desse barco. Até o Temer tá pulando fora desse barco. E Cacai, com seu conhecimento de criminalista, maior criminalista do Brasil, diz que Bolsonaro pode ser condenado a até 40 anos. 40 anos de prisão. Falou para mim em 3 entrevistas diferentes. Uma no Meteoro e 2 no DCM. Cacá está sentenciando Bolsonaro. Não podemos... É sem anistia. O Supremo Tribunal Federal está fazendo o seu trabalho. Nós não podemos nos dobrar. O governo Lula não pode se dobrar a esse Congresso covarde, regido por pessoas que deram o golpe de 2016. O golpe de 2016 era para fazer à força um parlamentarismo no Brasil atendendo a essas forças reacionárias que agora estão se aglomerando em torno dos evangélicos. Nós temos que nos unir aos especialistas, aos jornalistas que estão cobrindo essa questão. É sem anistia. Sem nenhuma anistia e por Glauber Braga. Glauber Braga está sendo alvo desse pessoal que quer se anistiar. Seguindo o que eles mesmos falaram na Avenida Paulista, que o Brasil tem uma tradição de anistiar. Anistiar até quando, gente? Nós vamos anistiar os golpistas até quando? Até quando? Até eles acabarem com esse país? Hein? Nós vamos anistiar essas pessoas até elas destruírem o futuro do Brasil? Acabarem com qualquer chance de sustentabilidade, de emancipação social? É isso que a gente vai fazer? Anistiando essa corja de vagabundos? Hein? Vamos permitir que o golpe seja a norma? Vamos permitir que isso gere mais violência, como o Lucas está falando aqui no comentário? Vamos deixar a bandidagem correr solta? Porque é disso que se trata. São malfeitores tentando se blindar malfeitores. É inacreditável isso. É inacreditável isso. Nós não podemos deixar essas questões se desenvolverem dessa forma. Nós não podemos deixar as coisas acontecerem dessa forma. Importantíssimo, tá, gente? Importantíssimo que a gente toque isso. Importantíssimo que a gente tenha nomes de peso, como Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. Um cara que é especializado, que entende a respeito de crimes. É um criminalista. É um homem que foi ativo contra a Lava Jato e contra o Mensalão. Sabia dos crimes políticos em curso, cometidos eles, infelizmente, dentro do judiciário. Mas agora a Cacá está dizendo, o Supremo está agindo da forma correta. Não é hora da gente criticar o Supremo. É hora do Supremo agir. É hora do Supremo cobrar o mínimo de decência por esse país. Alexandre de Moraes está sendo um verdadeiro patriota, o patriota que a gente não esperava. Ministro indicado por Temer. E até o próprio Temer. O Temer que joga sempre nas duas canoas, né? O Temer que, se precisar apoiar golpe, apoia sem problema nenhum. Afinal de contas, ele mesmo é um golpista. O próprio Temer é um golpista. Mas, no entanto, nós temos que nos juntar a essas vozes e gritar
sem anistia, nós temos que gritar através das nossas atitudes, nós temos que gritar através das nossas organizações. Nós temos que gritar através do nosso contexto e também do nosso fundamento enquanto ideologia. Nós somos a esquerda. Nós somos vozes que não podem ser caladas. Nós somos a voz do povo. A esquerda, que tem raízes na Revolução Francesa, é a voz do povo, é a voz dos sem calças. É a voz daqueles que realmente necessitam. E essas pessoas que necessitam dizem sem anistia, sem ditadura. O que esses caras queriam em 2022 e 2023 era fazer uma nova ditadura de 21 anos. Era tocar o terror nas nossas vidas, era jogar mais uma geração na lata do lixo. Era afundar ainda mais as instituições militares que já estão no lodo. É o que a Juliana Teixeira falou aqui, e pela Comissão da Verdade. Foi por isso que a Dilma caiu, sim, destampou os crimes dessa canalhada, desse estrume político que a gente teve que encarar em 21 anos. Escancaramos quem eles são e eles foram lá tentar dar um golpe na gente. Escancaramos quem eles querem voltar a ser e eles foram lá tentar dar golpe na gente. É sem anistia, gente. É punição dura nessa turma. Punição dura nessa turma. E não é porque o Supremo está sendo cruel. O Reinaldo foi muito preciso na coluna dele ontem, que a gente leu aqui, que é o seguinte: o Ministério Público ainda abriu para acordos muitos participantes do 8 de janeiro. Que as suas penas fossem reduzidas, que eles fizessem um curso a respeito da democracia. Muitos recusaram. Muitos recusaram. Agora, para o Bolsonaro não pode ter essa canja. Para o Bolsonaro não pode ter essa vantagem. O Bolsonaro tem que apodrecer na cadeia. O Bolsonaro tem que sofrer tudo o que ele fez essa população sofrer. E nós temos que ir atrás de vencer também o próximo fascista. Se rolar anistia para os golpistas, é o que o Lucas falou, a gente não pode deixar barato. A gente não pode deixar barato. Essa conversa de anistia é conversa de covarde e de desumano. É conversa de gente que tá aliada a esse centrão podre, né? Esse grupo podre. Esse Hugo Mota, que eu não sei pra que serve esse cara. Daqui a pouco vai estar sendo pior que o Lira. Então, gente, sem anistia o cacete, anistia pro espaço. Não tem anistia. Tem sim pessoas bem fundamentadas que estão defendendo o óbvio. O óbvio é essas pessoas serem punidas. Ah, vocês estão sendo muito punitivistas. Não. Não estamos sendo, não. Olha o que eles iam fazer conosco. Tinha um plano de assassinato do Alexandre de Moraes. Armado. Tinha um plano de envenenamento do Lula e do Alckmin. Eles não iam deixar esse governo assumir. Na melhor investigação da história da Polícia Federal. Eles não iam deixar o povo escolher o seu representante. Eles botaram pessoas acampadas em quartéis para parar esse país, derrubaram torres de comunicação. E vocês vêm falar para mim para anistiar? Anistiar essa cambada? Anistiar essa galera que louva o regime de 64? Cambada de atrasados. É um lixo. É um lixo esse povo todo. É inacreditável. Tem que gritar sem anistia assim, tem que gritar sem anistia sempre. Não pode deixar a coisa passar. É o que o Lucas falou. O pessoal não tem ideia da gravidade de tentar assassinar um chefe de Estado. É que o Lula tira isso de letra. O Lula tá preocupado com o povo. O Lula não tá preocupado com ele. Ele sabe que ele é uma ideia. Mas assim, as pessoas precisam entender, tentaram matar um presidente nesse país.
Um presidente popular. Um presidente que foi eleito 3 vezes. 3 vezes. Esse Congresso é um maldito. Congresso eleito, sem dúvida nenhuma, através do voto popular também, mas é um Congresso corrupto. Um Congresso que se vendeu por migalhas, porque esses milhões, esses bilhões de orçamento secreto é a miséria do ser humano. São pessoas tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Elas não têm dignidade. Elas não têm projeto de país. São pessoas horrorosas. São pessoas que não se preocupam, são vira-latas. Quando podem, vão para os Estados Unidos, que agora tá esse caos com Trump. Bem feito. São pessoas horríveis. E vocês querem que a gente anistie? Tem que pegar os nomes desses deputados, sim, e expor. Cada um. Cambada de antipatriotas. Vagabundos. Acordei revoltado mesmo. Que bom que o Kaká escreveu um texto sem anistia. Que bom que o Reinaldo tá nessa missão também. Que bom. Porque as coisas não estão bem. Nós precisamos punir essa cambada para virar essa página. É inacreditável, gente, o que a gente tá vivendo. Então é importante, gente. É importantíssimo que não sejam perdoadas essas pessoas. Que essas ideologias sejam caçadas. Ontem tivemos uma entrevista importantíssima com o José Arbex, falando a respeito das influências internacionais nesse contexto todo. Uma entrevista com mais de 400 pessoas aqui nos assistindo. Aliás, cada vez mais nós estamos melhorando as nossas audiências aqui. Agradecer a vocês que estão dando essa força. Nós dependemos do público para financiar aqui o nosso trabalho. Não tem grana de governo aqui, não tem grana de empresa. Tem grana suada de trabalhador aqui nesse canal. Do meu esforço, do esforço da Xanda, do esforço do Dudu. Das pessoas que se dedicam aqui a trabalhar em cima de todas essas questões que a gente aborda aqui. Tem sangue de trabalhador nesse negócio. E a gente não vai defender, a gente vai defender a anistia coisa nenhuma. A gente quer que essa cambada vá pra cadeia, vá pro lixo da história, vá pro raio que o parta. Vá pro raio que o parta. É inacreditável o que essas pessoas fizeram com esse país. É inacreditável o que as pessoas fizeram com esse país. Bando de sujos. Bando de imundos. Pessoas horrorosas. Pessoas horrorosas. Bárbara lembrando aqui, o Arbex deu uma aula ontem. Arbex deu uma aula aqui ontem. Aliás, temos entrevistas, modéstia às favas, temos entrevistas incríveis aqui. Então, sim, gente, eu vou acordar pistola mesmo. Mas para colocar, temos nomes importantes pedindo sem anistia. Nós precisamos nos organizar nessa bandeira. Sem anistia, pelo fim da escala 6x1, pelas pautas dos trabalhadores e por Glauber fica. Por Glauber fica. A defesa do mandato do Glauber agora é importantíssima. É importantíssimo, é um absurdo o que está acontecendo no Congresso. Era para nós todos estarmos lá. E é para as pessoas ocuparem cada vez mais lá. Sem anistia, aquela casa é do povo, não dessa cambada. Aquela casa fomos nós que erguemos, não aquela cambada. Acabou, gente. Acabou. Vão pra cadeia, sim. Vão todos pra cadeia. Vão todos pagarem pelos seus crimes. Para que isso não se repita nunca mais. Nunca mais. Esse tem que ser o motor
dos nossos atos políticos. Nós vamos enfrentar um 2026 dificílimo. E nós precisamos contar com cada um de vocês aqui nessa briga pelo sem anistia. Por todas as pautas necessárias para combater o golpe, para manter a legalidade desse país, para manter a dignidade desse país. Porque esse golpe jogou a nossa reputação, essa tentativa, no lixo. Bolsonaro rebaixou o Brasil ao esgoto. Bolsonaro transformou a política sanitária do Brasil na pandemia numa piada, e eu vi isso na China escrito num documento oficial. Nós viramos piada. Nós viramos piada com essa cambada. Todos têm que ser punidos. O que aconteceu na pandemia não pode ter perdão. Não pode ter nenhum tipo de perdão. Nenhum tipo de perdão. Nada. Nem um passo atrás. É para punir, sim. É para punir todos. Todos. Todos têm que ser punidos. As pessoas que apoiaram esse crápula, vocês não têm vergonha na cara? Vocês não têm vergonha na cara? Um cara que tirava a máscara de criança, que imitava a gente sem, que não podia respirar entubada. Um cara que dizia que tinha físico de atleta. Um bosta. Um desgraçado. O Bolsonaro é horrível. Ele desperta os piores sentimentos das pessoas. Eu entendo quando a galera fica puta comigo quando eu falo. Infelizmente a gente tem que reconhecer isso, né? O Bolsonaro é o político mais influente da internet. Mas ele é horrível. As ideias que ele defende são horríveis. Ele é uma pessoa horrível. Ele é uma pessoa detestável. Não tem nada que ele faça que vale alguma coisa. Não tem nada. 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 Não sobra nada. Não tem nada. Não entrega nada. É uma miséria. É uma miséria. Não pode anistiar essa galera. E os filhos conseguem ser piores do que ele. E os filhos conseguem ser piores do que ele. O Bolsonaro é inacreditável. O Bolsonaro é o maior erro que a gente cometeu. O maior erro. Dava para ser evitado, dava para ter eleito o Haddad. Dava para ter eleito o Alckmin. O Bolsonaro não podia ter sido eleito. O Bolsonaro foi um erro que a gente vai se arrepender por muito tempo. Por muito tempo. E essas 200 pessoas que estão aqui nos assistindo, tenho certeza que vocês são contra a anistia. Tá gostando do que eu tô falando? Manda um superchat. Faltam 2 membros aqui pra gente bater a nossa meta. Aqui é Glauber Fica, aqui é sem anistia. E é esses golpistas, essa cambada toda na cadeia. É na cadeia essa galera. É pra ser punitivista, sim. É pra dar o exemplo, sim. É pra gente ter uma régua do que não pode acontecer nesse país. A extrema-direita, toda punição para a extrema-direita é pouco. É pouco. O estrago que esses caras estão causando no mundo por interesses perversos de uma elite canalha, negacionistas climáticos, pessoas horríveis. É com esse tipo de gente que a gente tá lidando, gente. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.